Muito bem, no nosso primeiro intervalo mostramos lá no YouTube do Jogo Aberto tudo sobre o Galo que tenta reverter o 3-1 do Flamengo. Agora é a vez de contarmos as coisas do Mengão e do técnico Felipe Luiz. Vem comigo. Vambora. Isso aqui é o Mengão. Que o cara fica antes de uma decisão de Copa do Brasil. Claro. Do lado do Flamengo, precisando confirmar o 3-1, resultado do jogo de ida. O Galo sabendo que precisa reverter, mudar essa realidade. Será que os caras ouvem música, jogam videogame? Será que dá pra relaxar antes de um jogo como esse? Eu acho que não, hein? Dá. Vamos começar a esquentar então essa final, Dedê? Bora lá! Dá. São os últimos 90 minutos para escrever uma história eterna. A maior satisfação é eu poder ter a chance de correr atrás desse título, que ano passado ficou para trás. Vamos correr igual cachorro. Não vamos deixar os caras pensar em com a bola vamos ser ousados. Vamos botar os caras para correr errado. Vamos lá, gente. Bora. E a história dos primeiros 90 minutos é marcada e muito pelo ressurgimento de um herói. Com apenas uma bola na rede nas últimas 14 partidas, Gabriel Barbosa mostrou na final por que seu apelido é Gabigol. Foram 2 gols do atacante e outro de Arrascaeta. Feliz, graças a Deus. Deus me abençoou a equipe. Que bom que a gente fez um grande jogo, uma grande vitória. 2 gols de vantagem no marcador em busca do penta da Copa do Brasil. E olha, são 2 graças ao esforço de Allan Kardec. Tudo que eu passei, se não fosse pela minha esposa, pelas minhas filhas, os meus pais, com certeza eu não estaria aqui. Em alguns momentos eu pensei em desistir, elas não deixaram que eu desistisse. Que ano para Felipe Luiz. No espaço de pouco mais de um mês, assumiu o Flamengo, colocou o rubro-negro na final da Copa do Brasil, construiu uma vantagem pra lá de expressiva e está a 90 minutos de levantar a sua primeira taça como técnico. Estou vivendo tantas coisas esse ano que já não sei mais o que passa na minha cabeça. Eu não consigo olhar muito longe porque na minha visão eu vou jogo a jogo. Jogo a jogo, e essa camiseta ela pede ganhar, e atrás de vitória e tentar ganhar e acostumar a ganhar. É isso que eu quero. Já o Galo tem o retorno de Bernard, recuperado de um rompimento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Mas talvez a maior fonte de esperança está na memória do torcedor. 5 de novembro de 2014, semifinal da Copa do Brasil. O Atlético precisava de fazer 4 gols para Mas passar aquele de fase. Flamengo também, Carlos, pelo amor de Deus, Michael né? Suel, Dátolo e Luan. Tá o menino maluco. maluquinho, aos 39 do segundo tempo, colocaram o Galo na final. A torcida que acreditou foi recompensada. Este será o primeiro jogo de volta de uma final dentro da Arena MRV. De um lado está a massa alvinegra, que acredita na virada e sonha em levantar o seu primeiro troféu na nova casa. E do outro, um elenco rubro-negro, repleto de estrelas e que pode fazer história na casa do rival. O provável Galo vai a campo com Everson, Lianco, Batalha e Alonso na zaga, Scarpa, Otávio, Alan Franco, Zaratio ou Rubens e Arana, Paulinho e Hulk fecham o ataque. Já o Flamengo deve ter Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na zaga, Pulgar e Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique ou Michael, com Gabriel Barbosa de centroavante. Conquista a Copa do Brasil. Quem? Atlético, por enquanto, com 43,59%. Já variou, já foi para 45%. Flamengo, 55%. Dedê, Fala aí. as prévias, aquela coisa que a gente não pode confirmar agora, mas que tem uma probabilidade grande, não é? Força total. Milito precisa reverter o 3-1, vai atacar em algum momento, não tem jeito. Precisa cuidar da defesa também. Vem praticando esse sistema com 3 zagueiros. Então, o Lianco, Batalha e o Júnior Alonso. Tem jogado bem. Lianco se destacando nos últimos jogos, não é? O Everson foi muito bem na Libertadores, aquele jogo contra o River Plate, na volta, não é? Que classificou o Galo. Aí a gente sabe que, no meio, ele pode proteger um pouquinho mais com o Otávio, que até entrou na partida contra o Atlético Goianiense. O Alan Franco, o Zaratio ou o Rubens também jogaram
no jogo do Brasileirão na quinta-feira. O Arana entrou no segundo tempo. O Scarpa, tá diferente o Scarpa naquela foto, né? Mais cabeludo. E aí na frente essa dupla tão consagrada, Hulk e Paulinho, lembrando que o Daverson não pode disputar a Copa do Brasil, já jogou pelo Cuiabá. Então por isso que nem ele nem o Fausto Vera aparecem por aqui. Pra mim faz mais sentido o Arana jogando aberto, né, como um quinto homem ali do lado do meio do campo, que ele tem essa característica ofensiva, porque no primeiro jogo ele vinha muito por dentro. Eu acho que ele perde um pouco dessa característica dele de dar profundidade pelos lados do campo. Não sei o Rubens no meio do campo, eu acho que ele vai de Zaratio. Não dá também para você se expor tanto assim, apesar de você ter que buscar o resultado, lembrando que o Flamengo venceu e venceu bem, 3-1 no Maracanã. Particularmente, eu gosto muito do futebol do Zaratio, mas vem de uma lesão complicada, então tem esse fator, outro que voltou de lesão, também preservado o Bernard, não é? Agora, vamos para o Flamengo, que já tem um 3-1 na bagagem, tem uma vantagem que pode tentar administrar, mas o Flamengo gosta de ir para cima, não é um time que se segura, que fica esperando muito o adversário, normalmente. Vamos ver qual será a estratégia. Rossi no gol. O Wesley, essa briga entre Wesley e Varela, parece que o Wesley levou a melhor. Bem, Loirão. Tá jogando bem, Tá mais maduro, mais encaixado no time. Léo Ortiz e Léo Pereira, que não tem dúvida. Sem novidades. Alexandro, também sem na novidades. Lateral esquerda. Aí aqui no meio ele pode reforçar, deixar o Gerson jogando pela lateral e com o Pulgar e Everton Araújo. O Everton, um jovem, também elogiado pelo Felipe Luiz. Sim, ganhando confiança a cada jogo. Ganhando confiança. Arrascaeta, preservado para esse jogo, volta para ser o condutor da equipe. E aí fica aquela dúvida, ele vai de Bruno Henrique, que jogou contra o Cruzeiro. Michael também é um candidato. E o Gabigol, preservado lá na frente. É um timaço. É um timaço. O fato do Bruno Henrique ter jogado essa última partida contra o Cruzeiro, Loirão, e aí a gente capitão. Aí a gente coloca a prévia do Michael, agora eu também fiquei na dúvida. Se o Bruno Henrique estiver bem, fisicamente, confiante, descansado, eu iria de Bruno Henrique e deixaria o Michael para o segundo tempo. Uma outra alternativa, assim, só para a gente debater mesmo, de repente ele poderia escolher só um dos volantes, trazer o Gerson para um segundo volante e aí colocar um time mais ofensivo, aquele trio de atacantes, será? Lembrando que ele tá ganhando o jogo também, né? Não dá para colocar não precisa se expor tanto, né? Exatamente, Loirão. Eu não sei, acho que não vai administrar o resultado por causa da característica que tem o time. Acho que vai para cima, vai propor jogo e tudo mais, mas também não vai ter que ficar saindo igual um louco para não correr risco. E também tem o Plata, né, que foi titular no primeiro jogo, enfim, Isso, acho que fica na casinha. Agora, tem outras alternativas. E tem alternativas. Bastante. E olha que... outra coisa também que dizem por aí, não é? Que o Luiz Araújo pode ser relacionado no jogo da final. Há uma expectativa, por enquanto. Para segundo tempo, né? Segundo tempo. Para estar no banco de reservas, claro. Para segundo tempo, porque ele ficou um bom tempo machucado aí. Bom, agora vamos falar muito mais. Falaremos da Copa do Brasil, foi só o começo. Com certeza, porque o Flamengo é muito consistente. Eu tenho uma opinião aqui, que no futebol é o seguinte, vocês que jogaram bola podem falar melhor que eu. Tem jogador que derruba treinador. Para mim é muito claro que os jogadores do Flamengo derrubaram o Tite. Para mim é muito claro. Para mim, tá? Mas embasado em quê? Os caras não corriam. Não correram quando precisavam correr. Tudo bem que era um time que não tinha tanta organização. E em muitos momentos você percebia que o próprio Tite tinha boas ideias, só que a execução não era bacana. Vou dar um exemplo aqui. Ele conseguiu reinventar o futebol do Léo Ortiz, colocando para jogar como volante, jogando muito. Aí, no momento decisivo, não coloca o jogador para atuar. Então, assim, eram algumas incongruências na cabeça do Tite que não batiam no campo de jogo com aquilo que a gente esperava. Um elenco milionário, uma torcida que criou uma expectativa gigantesca nessa temporada com título de Libertadores que não veio. Agora, 3-1 para conseguir reverter, nada contra o Galo. Mas se você for analisar o nível de futebol jogado, o Flamengo é um time tão consistente quanto o Galo, tão bom quanto o Galo, com uma grande vantagem e, acima de tudo, é um time equilibrado. Tem uma ótima defesa e dificilmente o Flamengo não faz pelo menos um gol. Porque o Felipe Luiz não tá tão hypado ainda, não, né? Faixa no peito do Flamengo campeão. Tá jogando muita bola, mas não tá tão hypado. Graças a Deus, deixa assim, trabalhar quietinho, com o campeonato estadual, tá bom também, né? Tá bom, em diversos momentos a torcida do Flamengo não ficava feliz com essa situação, como foi com o Dorival, por exemplo, que ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e ficou aquela questão de que, terminou o ano jogando mal. Deixaram ele embora, né? E daí foi pro São Paulo ganhar a Copa do Brasil em cima do Flamengo no ano seguinte. Então, um absurdo. Mas, tendo em vista da forma que foi esse ano, pra mim é excelente acabar a temporada com uma Copa do Brasil. Porque foi um ano turbulento, todo mundo esperava um Tite indo bem no Flamengo, não deu certo. Aí chega um Felipe Luiz, ídolo, jogador que conquistou títulos com o Flamengo. Vai conquistar uma Copa do Brasil agora, ainda mais da forma que foi o roteiro, né?
Gabigol, um jogador muito questionado, que não vinha rendendo, não vinha jogando com o Tite no caso. Entra numa final, faz 2 gols, podendo ser agora o último título dele com o Flamengo, né? Que essa janela vai ser decisiva para ele. Então, para mim, pode acabar de uma forma muito bonita a temporada do Flamengo no modo geral. Eu acho que, lógico que o Galo é um time que, o Galo historicamente tem viradas, o Galo é um time que meteu 3x0. Eu acredito, né? Eu acredito, meteu um 3x0 no River. Mas, gente, é um Flamengo do outro lado. Eu não acredito de forma alguma que o Galo vai conseguir reverter. Chico Garcia, qual é a sua perspectiva? É isso, Renata. O Galo pode fazer o jogo da vida. O problema é que, do outro lado, tem o Flamengo, que já tem uma vantagem significativa e que renasceu. Renasceu na temporada, tem jogado bem, venceu até no meio da semana com reservas no Cruzeiro. O Felipe Luiz é impressionante. E o Flamengo ainda tem uma mística, né? De ter jogadores identificados, começando como técnico, às vezes auxiliares e conquistando títulos. Vou lembrar do Carlinhos lá em 92, o próprio Jaime de Almeida em 2013, o Andrade em 2009, jogadores ídolos que chegam ali e conquistam títulos. O Felipe Luiz, talvez a gente não imaginasse que fosse ser técnico do profissional tão agora, mas a diretoria acabou mudando, especialmente porque no ano passado insistiu com o Sampaoli e ele já tinha perdido o elenco, o time não estava jogando bem e terminou o ano sem títulos, né? A diretoria chegou num momento que fez a leitura correta. Olha, o Tite não está conseguindo tirar mais nada desse elenco, os resultados, o desempenho, a pressão está muito grande. E aí eles apostaram no Felipe Luiz, que eu até imaginei como prematura na época, porque pensei assim, caramba, o Felipe ele sempre mostrou uma grande capacidade. Mas e o risco de você antecipar etapas, né, e processos? Mas o Felipe se mostra cada vez mais pronto para o desafio, não só por uma questão, eu sempre bato nessa tecla, da gestão de grupo. Ele não é só amiguinho dos caras, ele reinventou o time está mais organizado e tem o fato dos caras correrem mais por ele, porque é um cara muito bem quisto no elenco. Então, assim, pela vantagem do Flamengo, pelo que o Flamengo vem jogando, é que eu não acredito que o Galo reverta. Agora, o Felipe Luiz comandando o Flamengo, eu concordo muito com você, tem alguns jogos que são emblemáticos por decisões diferentes. Quando ele tem um jogador a menos, o Bruno Henrique expulso aqui na casa do Corinthians, e ele coloca o Fabrício Bruno, ele refaz o time, ali ficou claro que ele tinha uma noção do que fazia. Sim. Outra coisa, ele foi jogar com o Inter, não com o time todo titular, fez um jogaço, um laicá, o tempo inteiro ofensivo, não era o jogo mais importante. Eu pensei, bom, ele vai dar uma segurada, porque tem a Copa do Brasil. Aí ele recebe o Galo em casa com a sua torcida, faz um 3x1 que estava quase sendo 3x0. Um detalhe, aquele gol do Allan Kardec. Então, em jogos decisivos, o Felipe já mostrou que ele tem competência. Lembrando que quando ele assume o Flamengo, ele também já ganha do Corinthians, 1x0 ficou curto, poderia ter sido bem mais. Então, é um cara que já mostrou que para partidas que são importantes, Ronaldão, ele está preparado, sim. Se vai ganhar ou não é outra história, mas até agora... Esse cara aí costuma chorar. Vamos ver se hoje ele chora. Na minha época, ele praticava milagres no futebol, né? E tinha um tempo em que se falava, na época do Denilson, que o futebol era uma caixinha de surpresa. Só na época do Denilson. E hoje em dia... na época do Denilson. E hoje em dia é o quê? É uma cartilha já desenhada pela CBF. Uma cartilha. E vou explicar o porquê pra vocês. Meu Deus do céu, cara. Vocês estão rindo, mas vocês esqueceram. O que a gente esqueceu? A arbitragem. O regulamento foi rasgado. Nossa Senhora. A arbitragem, que meu pai do céu. Era pra estar o Corinthians. A gente duvidou de tudo aí. E aí teve aquele monte de juízes pra geladeira voltando. Parecia um pinguim, parecia uma festa com um combo regado a muito gelo. Rafael Klaus será o árbitro da final. Bom árbitro. Mas a cartilha já está desenhada. A verdade é essa. Pelo fato de que... E quando teve todo aquele tumulto, vocês vão lembrar comigo aqui, porque essa cabeça aqui de tartaruga é para 100 anos mesmo. Esse cara... 100 anos mesmo aqui, eu não esqueço. Porque teve o quê? O que teve nesse meio? A dispensa de um cara que foi técnico da seleção brasileira para desviar o foco no momento que se mudaram a tabela e que tudo aconteceu. Lembra? Um juiz que foi lá na arena que não teve segundo tempo. Vocês lembram disso? Eu vi Sul-Americana terminar o primeiro tempo dando título para um time aqui em São Paulo. Nossa, Caraca, foi lá em 2012, mano. Um tempo todo sendo picotado, jogado no lixo. Vamos começar a gravação de novo? Então, eu vejo. Tá gravando, né? Tá gravando. Eu até acho legal agora para falar com a torcida do Galo, que eles brigam comigo. Tudo bem que lá no Sul, o maior de Minas, maior de Minas. Lá no Sul, maior de Minas. Lá no Sul, o maior de Minas é o Cruzeiro. Agora, falando aqui pra torcida do Galo, vocês têm que ir lá mesmo mostrar que vocês torcem pro Galo. Vocês têm que gritar desde o começo da partida. Desde o começo da partida. Por que você acredita? Desde a Savassi. A Savassi lá. Vocês têm que descer ali já gritando.
Ah, acredito, porque eu vou estar aqui também com vocês gritando. Eu não acredito, Galo. Porque eu sou contra essa cartilha 2024 E do Cruzeiro da Federação. Copa do Brasil. Eu sou contra também. Não, você reprovou a geografia há quantos anos? Mas ano passado você era contra a cartilha da Copa do Brasil quando o São Paulo ganhou? O São Paulo ganhou? Ano passado. Com gol de mão, né? Ah, tá. Ô, Ronaldo, você foca- quer mais alguma coisa ou não? foca no seu Você quer que eu rebaixamento, fale vai mais falar alguma besteira, coisa cara. pra você? Ou você não quer que eu fale nada? A cartilha está aí. 2024 tá aí. Ô, Galo, tá aí. Agora vocês vão fazer o quê? A diferença. Vai lá e torce, briga e grita toda hora pra CBF. Eu acredito! É só que Dedê, tem. é pra você agora. Continua. E aí, alguma coisa a acrescentar ou a contestar nessa E explanação? liga pra mim o Sul, Minas, por favor. Liga pra mim aí, Eu liga. já acho que o Galo é o maior do sul de Minas. E do norte de Minas? Ah, tem, é verdade. Extrema, sabe que Extrema passa por lá, Extrema? Mas quem é o favorito pra ganhar? Essa era a pergunta, irmão. Quem é o favorito pra ganhar o título? Deixa eu falar pra Você você. foi lá na cartilha da CBF A agora. cartilha, o A regulamento Renata foi falou. rasgado. O que é pra ganhar, irmão? A Renata falou É o uma Galo parada. que é pra ganhar? Vocês não prestaram atenção, gente. Não, é o Ela falou Corinthians, uma parada pelo ali jeito que você tá falando. da inteligência do Felipe Luiz, na alteração de Gabigol que ele tirou lá do Bruno Henrique, foi expulso. E aí ele entende do negócio. Aí, qual que é a expectativa para Felipe Luiz o ano que vem? Você contando com o time total, Luiz Araújo, Cebolinha, o Arrascaeta que tá se arrastando. Pedro, Arrascaeta. Não, mas que estratégia teve Oh, mesmo? meu Deus Não, pera, do céu. você falou você deixa falou ele que o Felipe falar. Diniz teve uma estratégia. Peraí, mas o que regulamento- o atacante foi expulso, coloca quem? O Arrascaeta. O resultado é seu. O Arrascaeta falou assim: eu tô jogando com o meu joelho aqui na sofrência. Sacrifício. No Gente, sacrifício tô que eu muito quero só. estar nesses momentos decisivos. E não tá 100%. Você imagina os caras, todo mundo 100%. Mas o regulamento. E aí o regulamento. Aí vem a CBF, vem a cartilha. Isso. Que lá em 2019 E 12. complicou a vida do time Porque maior do o sul de Inter é o Minas. maior de E aí Minas. fica complicado. Em 2012, E aí em você 2012, traduziu que bem, não você teve o traduziu segundo bem. tempo. Vou fazer que aí o você São Paulo lembrar foi também uma campeão. falta que teve aqui, O que é ver Sul-Americana com a CBF? Uma falta que teve aqui na arena. E o gol de Uma falta que teve na arena. Tiraram o título do Corinthians aqui na arena. Aí você vai lembrar. Tiraram o título do Corinthians aqui na arena. Mais uma vez. Tiraram aqui. Mais uma vez na arena. Ei, que pagode aí, pelo amor de Deus.